Faz algumas semanas que nós estamos estudando essa nova série, pregando essa nova série chamada Ao Redor da Mesa. Algumas lições que Jesus ele nos dá em meio a momentos informais, em meio a momentos de refeição que ele tem com algumas pessoas. Nas duas últimas semanas a gente falou sobre isso. Na primeira semana nós falamos sobre o chamado de Levi, que era um coletor de impostos, e ele é chamado por Jesus para ser seu discípulo. Como resposta a isso, ele oferece um jantar na sua casa, e ali se reúne Jesus e mais um monte de gente. Jesus dá algumas lições interessantes no que dizem respeito a um chamado de alguém para ser um discípulo seu. Semana passada nós falamos sobre Jesus na casa de Simão, um homem religioso, um homem conhecedor da lei. De repente entra ali uma mulher pecadora e começa a se desenvolver uma cena. Nós falamos um pouco também sobre isso na semana passada, e hoje nós chegamos ao terceiro domingo, onde a gente está trabalhando nessa série, e a refeição de hoje ela é um pouco diferente. No texto que nós vamos conversar hoje, Jesus ele não foi convidado para um jantar. Nos outros dois acontece exatamente isso. Algumas pessoas abrem a porta da sua casa e Jesus é convidado para jantar e ensina algumas coisas durante esse momento de refeição. No texto de hoje é o contrário. Na verdade, não oferecem uma refeição para Jesus, mas é ele que providencia alimentação para um monte de gente que está ali ao seu redor. Uma outra diferença do texto de hoje para as outras semanas do que a gente tem visto até então, é que além de Jesus não ter sido convidado para essa refeição, mas é ele quem fornece refeição, ela não acontece também ao redor da mesa. E aí você diz assim, mas o nome da série é esse, me enganaram. Eu espero que isso não te ofenda, isso não te agrida e você não fique incomodado por conta disso. Na verdade, o nome dessa série é uma metáfora exatamente para esses momentos informais, esses momentos de refeições. Se você não conseguir entender isso, eu te indico uma série sobre figuras de linguagem. Não é nem sobre a Bíblia, é português mesmo. Você pode ser tremendamente abençoado com isso, mas eu espero de verdade que você não se chateie com isso, ou na pior das hipóteses, tenta imaginar na sua cabeça, tinha uma mesa lá no cenário. Não sei aonde, mas aí que a tua imaginação te guie. Bom, o contexto é o seguinte: os discípulos eles tinham sido enviados por Jesus para fazer uma missão. Eles vão então ao redor das cidades anunciando a mensagem do Evangelho. Eles voltam felizes com as coisas que tinham acontecido, mas de repente, como a alegria de pobre não dura muito tempo, eles recebem uma notícia que os impacta de imediato. Os discípulos eles ouvem dizer que João Batista havia morrido. João Batista, que pregava no deserto, que era primo de Jesus, que batizou Jesus, que vem ao mundo com uma missão de preparar o caminho para que o Salvador pudesse vir. Esse mesmo homem, ele é morto em uma circunstância totalmente injusta. Na verdade, ele tem a sua cabeça pedida numa ocasião. Você pode ler sobre isso depois nos Evangelhos. É uma história bem interessante, mas para nós hoje, nós vamos nos ater no contexto do que está acontecendo aqui. E esses homens, eles ouvem falar que João Batista havia morrido. Jesus então está cercado de pessoas e ele começa a falar sobre isso, fazendo um discurso marcante sobre João. E ao falar sobre João, ele compara a postura de João com a postura daqueles homens que estavam ao seu redor, ouvindo o que ele tinha a dizer. E Jesus então ele é muito incisivo e direto com os seus ouvintes. Dentre tantas coisas que ele fala para aqueles homens, ele diz, por exemplo, olha, vocês que me ouvem, vocês afirmam crer em Moisés, ou seja, vocês dizem que creem na lei de Deus, mas vocês não creem em mim, e isso não faz o menor sentido. Jesus diz para eles o seguinte: se vocês crescem em Moisés de fato, se vocês entendessem o que é a lei, sobre o que a lei está falando, vocês também creriam em mim, porque tanto a lei quanto os profetas e todas as escrituras estão apontando para mim o tempo todo. Se vocês crescem em Moisés, vocês também creriam em mim. E ele conclui esse trecho do capítulo 5, no último verso, por exemplo, de João, dizendo o seguinte: olha, vocês não creem no que Moisés escreveu, como vocês vão crer então no que eu digo para vocês? Nós não somos rivais, o nosso discurso não é oposto, um discurso de um ao discurso do outro. Na verdade, Moisés, os profetas, toda a Bíblia estão o tempo todo apontando para uma única pessoa, e essa pessoa sou eu, o próprio Jesus está dizendo. Vocês não creem nisso, por isso que vocês acabam não crendo em mim, então. E aí ele sai de perto desse monte de gente, ele atravessa para o outro lado do mar, na verdade era um grande lago,
e do outro lado desse lago, do outro lado desse mar, algumas pessoas ainda estavam atrás dele, o seguindo. É a primeira coisa que nos faz pensar, especialmente quando a gente compara com a nossa cultura, com a nossa geração, onde as pessoas se vendem de tal modo que abrem mão de princípios e valores para atraírem o maior número de seguidores, de visualizações. Jesus, ele nos mostra que ele não está preocupado com isso. Ele não está preocupado em moldar o seu discurso de modo a agradar os seus ouvintes, para que eles possam segui-lo, porque Jesus, ele não seguia pelo número de seguidores que tem. Na nossa cultura é o contrário. Algumas pessoas entendem valer a quantidade de seguidores que tem e abrem mão de princípios que deveriam ser fundamentais para atrair mais gente seguindo. É um negócio meio sem sentido. Jesus, ele vem para nos mostrar que o que mede o nosso sucesso aos olhos de Deus não é a nossa popularidade, mas é a nossa fidelidade. Jesus, ele não está preocupado em ser popular. Em momento algum do seu ministério, ele se dedica a agradar, a falar o que as pessoas querem ouvir, para que elas falem bem dele. Ele não está preocupado com isso, mas ele está preocupado em cumprir a missão para a qual ele foi designado, ainda que essa missão e esse caminho o levasse direto para uma cruz. Isso é um bom indicativo para nós, irmãos, nessa época que nós vivemos. Talvez você tenha vivido também de acordo com os padrões do mundo, padrões esses que Paulo vai dizer para os seus leitores o seguinte: não se amoldem ao padrão do mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Já leram isso em algum lugar? Paulo escreve sobre isso aos Romanos no capítulo 12, mas a gente ainda está se amoldando aos padrões do mundo, quando nós guiamos a nossa caminhada, quando nós pensamos a nossa vida a partir da perspectiva do outro. Quando antes de uma decisão, antes de um posicionamento, antes de algum momento em que eu preciso ser firme e incisivo, de acordo com o que a palavra de Deus me orienta, se eu me preocupo demais em como eu vou falar a verdade para não ofender tanto assim aos outros, se eu me preocupo demais em, será que se eu falar isso e me posicionar, ainda que a Bíblia mande que eu faça, eu não vou afastar as pessoas, e a gente está preocupado demais com esse conceito de popularidade, sendo que Jesus nunca te chamou para ser popular, ele te chamou para ser alguém fiel. Se você quer ser um discípulo, você tem que entender que você não age de acordo com o que vai te trazer popularidade, mas você age de acordo com o que Deus mandou com que você fizesse. É a primeira lição que a gente tem olhando para esse texto. Jesus, então, ele sai para o outro lado do mar, muita gente ainda está atrás dele, as pessoas não deram unfollow imediato em Jesus, elas continuaram seguindo e foram com ele ali para o outro lado do mar, mas o texto vai dizer que muita gente estava seguindo Jesus para ver os sinais miraculosos que ele realizava. Não eram pessoas que estavam interessadas em um compromisso com ele. Não eram pessoas que estavam interessadas em dar a sua própria vida em prol dessa missão e desse chamado que ele estava desenvolvendo para os seus ouvintes. Mas ele tem ali uma multidão ao redor dele, mas uma multidão de curiosos. É o próprio Jesus quem vai deixar isso claro mais à frente. Ele então sobe a um monte, ele se senta com os seus discípulos e ele observa ali essa multidão que estava se aproximando. 5.000 homens, fora mulheres e crianças. 5.000 homens que tinham passado o dia ouvindo o seu duro discurso, que tinham passado o dia aprendendo com ele e que agora estavam com fome. A gente tem uma multidão de pessoas ali por causa dos sinais e também para ouvir o que Jesus tinha para dizer. E ele tem agora uma multidão de pessoas com fome. E assim, eu posso dizer pela pouca experiência que eu tenho que é desesperador falar para uma plateia que está com fome. E aqui na igreja a gente percebe isso, tá? Daqui a gente consegue ver muita coisa, não é dom de visão, revelação, é dom da observação que a gente tem. Porque quando vai chegando 1h30 de culto, já começa a perceber as diversas reações aí entre vocês. É gente se mexendo na cadeira, outros olhando para o relógio, é gente me olhando de cara feia, no final do culto o pessoal falando que às vezes passou um pouquinho Eu sei que semana passada, eu peço desculpa, falei um pouquinho demais, vou tentar falar um pouco menos hoje. Outros preferem dormir, porque passa mais rápido o tempo enquanto está dormindo. De vez em quando Deus usa um relâmpago, um trovão. Esses dias deu uma queda de energia, fez um barulho, acordou uns 2 lá atrás. E durante muito tempo eu me preocupei com isso. Eu falei, as pessoas não querem me ouvir, mas eu não fui chamado para ser popular, mas para ser fiel. Me saí bem agora, hein? O que me consola muito, eu não sei se você conhece esse texto, mas em Atos capítulo 20, o apóstolo Paulo ele prega numa cidade chamada Troade.
e ele está pregando nessa cidade, ele decide ir embora no outro dia, e ele pensa assim, bom, já que eu vou embora amanhã, eu vou falar tudo que eu tenho para falar hoje de uma vez só, e o discurso dele se estende demais, ele fala até meia-noite, e de repente um jovem chamado Eutico, eu não sei se você já ouviu falar sobre esse personagem bíblico, mas esse homem está ouvindo a pregação de Paulo numa janela, ele dorme, ele cai do terceiro andar, e ele morre. Paulo então vai até esse jovem, ora por ele, ele volta à vida. E por que esse texto me conforta? Porque se Paulo, que foi o grande teólogo, escritor, plantador de igrejas, as pessoas dormiam na pregação dele, quem sou eu para esperar que as pessoas não durmam? Amém? Acorda esse rapaz aí. Não, estou brincando. Bom, é desesperador falar para a gente com fome. Paulo soube disso. Talvez estava demorando tanto que o rapaz falou, chega, não aguento mais, e se jogou ali da janela. Não foi isso que aconteceu, na verdade ele dormiu. Mas enfim, fica calmo que vai dar certo. Não vou fazer igual Paulo, de chegar até meia-noite. O máximo que a gente vai até, não sei, até quando o Espírito Santo nos guiar. Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 6, a gente vai falar sobre o texto de hoje. Como você deve ter percebido, nós estamos falando da primeira multiplicação, e é uma refeição oferecida por Jesus para essa multidão que se apresenta ali. Depois de tudo isso que a gente já falou que havia acontecido, nós chegamos ao texto de João capítulo 6. O texto de hoje ele não vai ser projetado, portanto, mais um motivo, se você puder, para abrir a sua Bíblia, abrir o seu aplicativo. Se você não tem a sua Bíblia e não tem o aplicativo, digita no Google João 6, vai dar certo, você vai conseguir. A menos que o seu celular seja da Claro, porque não funciona aqui dentro. Agora, se você não tem a Bíblia, não tem o aplicativo, o seu celular é da Claro, também sinto muito, né? Já não tem como te ajudar tanto assim. João capítulo 6, a versão que eu leio é a Nova Versão Internacional, e diz assim o texto. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais miraculosos ou milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe, onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu, 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus, mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos, ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida, esse é o profeta que devia vir ao mundo. Vamos orar mais uma vez. Deus, obrigado pela leitura da Tua palavra. E a gente pede que nesse momento o Senhor nos ajude a olhar para esse texto e compreender verdades contidas nele. Verdades que vão nortear a nossa vida, a nossa caminhada, que a gente aprenda olhando para esse texto, olhando para as Escrituras e que seja assim por meio do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Você que estava aqui de manhã, você sabe que eu acabei de ler o texto bíblico e espirrei e falei que foi o inimigo e aconteceu de novo, mas eu acho que vem de novo, está amarrado. Quem vai cantar nesse microfone aqui já vai pedindo perdão a Deus depois. Se tiver algum pecado, alguma coisa para resolver, você tem aí uns 40 minutos para ajeitar a sua vida. Bom, Jesus está diante desse cenário que eu acabei de falar para vocês, e esse texto ele é muito claro, havia um problema muito claro nesse texto. Não havia como alimentar toda essa multidão.
Jesus está reunido, as pessoas se aproximam e de repente ele percebe que as pessoas estão com fome e o problema desse texto ele é meio que óbvio. Tinha uma multidão, eles não tinham recursos suficientes para alimentar essa multidão e a gente percebe isso quando Jesus ele vê o povo reunido, no verso 5, ele vai levantar os olhos, ele vai ver uma grande multidão, e Jesus faz então uma pergunta para um dos seus discípulos, chamado Filipe, e Jesus diz para ele o seguinte: onde é que a gente vai comprar pão para tanta gente? Um detalhe bem interessante que a gente percebe ao longo dos evangelhos, é que normalmente, Jesus ele nunca faz uma pergunta simplesmente por perguntar. Na verdade, quase sempre há uma intenção por trás dessa pergunta, e esse texto deixa isso muito claro para nós, porque na continuação, logo depois de narrar a pergunta, o escritor vai dizer o seguinte, no verso 6, fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Jesus então faz uma pergunta para Filipe, simplesmente para fazer uma espécie de teste com ele. Nós tivemos aqui na igreja, acho que há uns 2 anos atrás, uma série chamada Perguntas de Jesus, onde a gente se propôs a falar exatamente sobre isso, diálogos que Jesus inicia com algumas perguntas e o que ele ensina por trás dessas perguntas que faz, é bem interessante. Se você quiser procurar depois no nosso canal, talvez no nosso aplicativo também você tenha acesso a isso. Na verdade, essa pergunta que Jesus faz é uma espécie de teste que ele faz com Filipe, para saber se Filipe era alguém que confiava em Deus, que a sua fé estava fundamentada realmente em Deus como seu provedor, ou se Filipe era mais um no meio da multidão. Filipe, embora fosse um discípulo seu, Jesus estava querendo colocá-lo à prova nesse sentido. Se ele confiava de fato em Deus para prover, ainda que os recursos parecessem insuficientes ou até mesmo inexistentes, ou se Filipe era apenas mais um que estava satisfeito e contente com os milagres que Jesus estava realizando. Outro ponto importante é que a pergunta foi direcionada justamente para Filipe, porque o texto vai dizer que eles foram para outra margem do Mar da Galileia, conhecido também como o Mar de Tiberíades. Era um mar que, dependendo de onde você estivesse, de uma margem era chamado de Mar da Galileia, de outra margem, se você olhasse, era chamado de Tiberíades, mas é exatamente o mesmo lago em que eles se encontravam. Por que essa pergunta é direcionada para Filipe? Porque a cidade mais próxima a esse lado do Mar da Galileia, que é o Mar de Tiberíades, era a cidade de Betsaida, que era a cidade natal de Filipe. Jesus então tinha discípulos de várias regiões e ele pergunta justamente para Filipe, que fora criado naquela região, que conhecia aquela redondeza. Ele sabia onde poderia encontrar pão. Jesus pergunta para ele onde a gente vai comprar pão para tanta gente, no sentido de que ele conhecia, ele sabia onde era a padaria, quanto custava o pão, se bem que está aumentando quase toda semana, não sei se naquela época estava assim, mas Filipe sabia as informações, o horário das fornadas, onde o pão era melhor, onde o pão era pior, onde tinha promoção, ele sabia todas essas informações, e a pergunta que Jesus faz para ele, para colocá-lo à prova, tem uma resposta que talvez seja um tanto quanto diferente. Filipe não deu o endereço da padaria. Filipe não falou onde o pão era mais barato. Ele responde demonstrando uma total falta de fé no que Jesus estava propondo. Ele responde dizendo, olha, nem 200 denários, um denário, era uma diária, um valor correspondente à diária, a um dia de trabalho de alguém. E Filipe está respondendo, olha, nem 200 diárias, nem 200 dias de trabalho, o salário disso não seria suficiente para dar sequer um pedaço de pão para todas essas pessoas que estão aqui reunidas. A sua resposta mostra um homem bom de cálculo, mas a sua resposta mostra um homem péssimo de fé. Um homem que seguia Jesus, um homem que o acompanhava, mas que se demonstra aqui realista, em certo sentido, preocupado em certo sentido, mas acima de tudo ele se demonstra alguém que não confiava em Deus como seu provedor e não confiava em Deus que já tinha feito alguns milagres dos quais ele tinha participado, inclusive. Se você observar o que acontece no capítulo 1 de João até o capítulo 5, nós lemos a partir do 6, você vai ver milagres e sinais que Jesus havia realizado. Basicamente a resposta de Filipe era a seguinte, Senhor, eu sei que o Senhor fez em Caná, o Senhor foi naquele casamento, a gente estava junto, o Senhor transformou água em vinho, foi bem legal, foi o primeiro milagre que o Senhor fez.
Inclusive os crentes vão ficar daqui a 2000 anos discutindo se tinha álcool no vinho ou se não tinha álcool no vinho, que o Senhor transformou a água lá. Filipe fala sobre isso, inclusive, na minha cabeça, pelo menos. Ele diz para Jesus assim: eu sei que o Senhor fez um paralítico andar, eu sei que o Senhor curou o filho de um oficial sem nem chegar perto dele, só que agora o negócio é diferente, o cenário agora não tem jeito. A gente tem aqui 5.000 homens famintos, fora mulheres e crianças que não eram contados nesse contexto, e nós não temos nenhum recurso para alimentá-los. Eu sei que o Senhor é poderoso, mas agora não dá mesmo. Filipe estava sendo, em certo sentido, realista. Ele viu os recursos que tinha, ele comparou isso com o número de pessoas, e ele achou que não dava. 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Comentaristas estimam entre 15 e 20 mil pessoas reunidas naquele lugar. É mais do que a torcida do Botafogo. Era muita gente reunida ali naquele lugar. Filipe faz então ali uma conta. Bom, 5.000 homens. Mulheres e crianças não são contados. Então vamos lá, 5.000 pães. Não, está errado. Embora mulheres e crianças não sejam contados, mulheres e crianças também comem. E tem mulher e criança que, inclusive, come muito mais do que esses homens que estão sendo contados. Eu acho que o negócio de não contar mulher e criança talvez não seja uma boa ideia, mas era o que acontecia no contexto daquela época. Então, Filipe está calculando ali. Um pão para cada um vai dar entre 15 e 20 mil pães. Mas tem gente que come demais. Tem gente que come mais de um pão. E é provável que as pessoas comessem, de fato, mais do que um pão, porque o texto vai mostrar para a gente que tinha um menino que estava levando o lanche só para ele, e o lanche que ele trazia só para ele tinha quantos pães? 5 pães e 2 peixes. A gente conclui então que ou esse pão era pequeno, ou esse moleque tinha verme, e problema para comer demais, algum problema ele tinha, porque ou era muita quantidade, ou o pão era pequeno. Eu prefiro acreditar que o pão era pequeno demais. Eu prefiro não acreditar que esse moleque comia igual um desesperado, mas é fato que, olhando a quantidade de pessoas e os recursos que tinha, Filipe chega à seguinte conclusão: eu não sei quantos pães eu vou precisar, mas eu sei que a gente não tem como alimentar toda essa multidão. Nós não temos recursos suficientes. Então eu queria que você olhasse para essa resposta de Filipe e pensasse que a fé de um homem que andava com Jesus, a fé de um homem que fora escolhido pelo próprio Jesus, que tinha presenciado alguns milagres e sinais, não era uma fé suficiente para enxergar recurso onde não havia. Agora para de condenar Filipe e olha para dentro de você e pensa quantas vezes você não reagiu exatamente assim. Diante de um desafio, diante de um cenário assustador, diante de uma dificuldade inesperada, diante de uma situação que você olha e aparentemente não tem solução mesmo, ou te faltam recursos, ou te falta habilidade, ou te falta tempo, ou te falta qualquer coisa, e ao invés de você focar na grandeza de um Deus que é maior do que todas as coisas, ao invés de você focar no que Deus pode fazer, você simplesmente olha para o cenário, compara com a tua capacidade, compara com os teus recursos e simplesmente se desespera. Olhar para Filipe e condená-lo, já tendo a noção de que Jesus já multiplicou pães e peixes, é diferente. Agora tenta se colocar no lugar dele, se sentindo em certo sentido responsável, porque Jesus havia perguntado para ele o que fazer para alimentar toda essa multidão, e ele está demonstrando que a sua fé não era suficiente para enxergar recurso onde não havia recurso. É fundamental, irmãos, que nós saibamos que temos um Deus maior do que qualquer dificuldade que se apresenta para nós. Nós calculamos, nós pensamos, nós planejamos, e não é ruim que seja assim. Eu não estou dizendo aqui que viver por fé é ser irresponsável. Uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. O erro de Filipe não estava em calcular, em pensar, em planejar. O erro de Filipe é que a segurança dele estava depositada em outra coisa e não no próprio Deus. O erro de Filipe é achar que pelo fato de ele não ter recursos, a multidão não poderia ser alimentada. O erro de Filipe é atrelar o que Deus poderia fazer ao que ele poderia oferecer para que Deus pudesse fazer qualquer coisa. O grande problema não é planejar demais, pensar demais, calcular demais. O grande problema é depositar a tua segurança para a tua provisão em qualquer outra coisa ou pessoa que não seja Deus. Se esse é o teu problema, você tem o mesmo problema de Filipe. Te falta fé, te falta confiança em Deus.
E essa postura realista que você tem, e talvez até se orgulhe dela, na verdade é um disfarce para esse pecado. O problema não é ser realista, o problema é confiar em qualquer outra coisa que não seja o próprio Deus. Quem é que te sustenta? É o teu trabalho? É a tua organização financeira? São os teus investimentos? Essas coisas não são ruins. Essas coisas são meios que Deus usa para trazer a tua provisão, mas a fonte originária de todos os teus recursos, de tudo que você possui, é o próprio Deus. Se você confia em qualquer um desses meios que Ele mesmo usa para te abençoar, você tem grandes chances de se frustrar em algum momento da sua vida. A tua confiança para ser inabalável, a tua fé para que ela faça sentido, a tua fé que seja capaz de enxergar recursos onde não haja, ela deve estar fundamentada única e exclusivamente em Deus, porque todas as outras coisas você pode perder, Ele não. Acabamos de cantar que nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E quando Paulo fala sobre isso, ele faz uma lista de extremos, de coisas absurdas, e ele está dizendo que nenhuma dessas coisas é capaz de nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, potestades, principados, coisas do passado, coisas do presente, coisas do futuro, fome, nudez, perigo, espada, anjos, demônios, qualquer outra criatura no céu e na terra, e ele conclui dizendo, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Se a tua fé se fundamenta em qualquer outra coisa que não seja Deus, cuidado que você pode se frustrar. É a isso que nós chamamos de idolatria. É depositar em qualquer pessoa ou coisa uma esperança que deveria ser depositada simplesmente em Deus. Talvez o melhor exemplo que tenhamos para isso nas Escrituras seja o profeta Abacuque, que vê um cenário desesperador, ora e Deus responde para ele dizendo que as coisas iriam piorar. E depois que Deus responde dizendo que as coisas iriam piorar, ele faz uma oração a Deus, porque ele entendeu que a sua confiança deveria estar em Deus. Ele ora dizendo, ainda que a figueira não floresça, não haja frutos na videira, o produto da oliveira minta, nos currais não haja gado, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, não haja mantimento nos campos, ainda que tudo aconteça, ainda assim eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação, porque o meu Deus, o soberano, Ele é a minha rocha, Ele faz os meus pés como os da corça e me faz andar por lugares altos. Que confiança é essa no momento em que te pode faltar absolutamente tudo? É uma confiança que não está fundamentada nas circunstâncias. A fé de Filipe estava fundamentada no cenário que ele conseguia enxergar. A fé que é suficiente para enxergar esses milagres de Deus, na verdade, estão depositadas naquilo que Deus pode fazer. Faltou fé para Filipe e às vezes falta para nós. Mas de repente entra em cena um outro apóstolo, André, irmão de Simão Pedro. E ele fala no versículo 8, outro discípulo André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. E ele diz o seguinte, aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? André aparece com uma proposta, mas ele me parece ser, eu não sei se isso já aconteceu com você algumas vezes, mas tenta se imaginar numa reunião, as pessoas estão precisando de ideias, e de repente você tem uma ideia que na sua cabeça faz todo sentido. E você pensa assim, agora eu se consagro. Você pensa assim, sou o gênio da lâmpada, agora eu vou resolver o problema da humanidade. E aí quando você começa a falar, já aconteceu isso com você? Enquanto você está falando, parece que aquilo entra no ouvido e você fala, que coisa ridícula que eu acabei de falar. Como que eu achei que essa ideia era tão boa? E você já se arrepende de imediato, você já fala tentando contornar aquilo. É exatamente a postura que eu vejo em André. Ele se apresenta e ele fala, Jesus, tem aqui um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente, né? Agora eu se consagro, não deu tão certo, porque ele olhou e ele viu a quantidade de pessoas que estava ali perto. E às vezes essa postura de André reflete a nossa postura também. Eu creio, mas tem alguma coisa que eu preciso acrescentar. Eu creio, mas nem tanto. Eu creio que Jesus pode fazer, mas será que... A gente sempre tenta adicionar alguma coisa para dizer que a gente crê, mas a gente acaba se arrependendo de falar que a gente crê, e de repente surge no cenário outro herói improvável, um menino que tinha saído de casa e preparou o seu lanche, um menino que comia bastante, como a gente já falou, 5 pães, 2 peixinhos, a gente não sabe o tamanho do pão,
O peixe eu imagino que era pequeno, porque o escritor falou peixinho, senão ele falaria peixe, e o menino está saindo ali e de repente ele se apresenta e ele se mostra ali com exatamente aquilo que ele possuía. E eu fico pensando que talvez se a postura do menino fosse parecida com a nossa em algumas situações da nossa vida, pode ser que ele nem tivesse aparecido ali. Talvez ele tivesse se escondido. Falei, vai dar ruim. Tanta gente reunida, tanta gente sem comer, vão acabar me assaltando aqui, comendo o que eu trouxe e tal. Não sei se você já teve a experiência de ser criado num quintal com um monte de primo e a tua mãe mandava você se esconder no banheiro para comer um danoninho. Já passou por isso na sua vida? Essas coisas acontecem na vida real. Ou ela te instruir para você assim, olha, se você abrir o biscoito perto de todo mundo, tem que dar um para cada um, porque isso é educação. E ao invés dela te incentivar a ser educado, o que ela faz? Então não abre, abre escondido. Graças a Deus a minha mãe não veio hoje, estava passando mal em casa, que ela melhore para estar aqui domingo que vem, em nome de Jesus. Aquele menino poderia ter essa postura, se esconder, e algumas posturas me sugerem que ele pudesse ter tido, por exemplo, ele poderia ter uma postura solidária em certo sentido, mas ao mesmo tempo realista. Ele poderia fazer o seguinte, olha, eu não vou resolver o problema da fome de 5.000 pessoas, o que eu vou fazer? Eu vou chamar um amigo meu, alguém próximo, alguém conhecido, e eu vou dividir o que eu tenho com ele. Porque diz Provérbios que onde come um, comem. Não diz isso em Provérbios, mas a gente sabe que onde come um, comem dois. Mas onde come um, não comem 5.000 pessoas. É um cenário assustador. Ele poderia ser solidário e realista e dividir com 1 ou 2 ali o que ele tinha. Ele poderia ter tido também uma mentalidade totalmente egoísta e pensado, bom, se os outros não trouxeram nada, o problema é deles. O que eu tenho dá só para mim, cada um que se vire, ema, cada um com o seu problema. Ele poderia ter tido uma postura de pensar assim, esse Jesus não é Deus, não está fazendo um monte de milagre aí, ele que faça surgir pão do nada. O diabo deu até uma ideia para ele na tentação de pegar pedra e transformar em pães, ele que se vire para fazer surgir comida para esse monte de gente. E é uma mentalidade que às vezes parece extrema, mas nós temos, quando nós pensamos que Deus ele é uma espécie de gênio da lâmpada. Que quando nós esfregamos a lâmpada ou abrimos a Bíblia, que você não abre normalmente, mas às vezes você fala assim, eu vou abrir, botar o dedo e Deus ele vai ter que falar comigo porque ele é obrigado a me satisfazer. Às vezes nós agimos assim. E essa poderia ter sido a postura do rapaz. Ele poderia ter dado daquilo que não lhe fazia falta, como nós às vezes fazemos também. Ele poderia falar, eu dou um pão e um peixe, eu vou comer um pouco menos, mas eu vou ajudar, eu vou doar, eu vou ser bom, porque eu estou dando daquilo que não me faz falta. E o pior é que quem age assim, na verdade, acha que está fazendo muito e não está. Às vezes faz, mas faz com a motivação errada. E eu queria saber se você se identificou com algumas dessas possíveis posturas desse rapaz. Mas a postura dele nos ensina e muito. Ele se apresenta com aquilo que ele possuía. Era pouco. Mas ele se apresenta com aquilo que ele tinha. 5 pães de cevada e 2 peixinhos. O que a gente aprende com esse menino, essa figura tão importante nessa refeição? Primeiro, as necessidades do outro, elas são mais importantes que as minhas. E isso aqui é um ponto que a gente tem que entender, porque é algo extremamente contracultural. É algo extremamente oposto ao que a nossa cultura prega e afirma em muitos momentos. As pessoas costumam dizer que o importante é que você se sinta bem, o importante é que você esteja feliz, o importante é que as tuas necessidades sejam supridas, e Jesus, o Evangelho, a Palavra de Deus, nos apresenta um caminho onde a necessidade do outro está acima da minha própria necessidade. A gente é bom em arrumar justificativa para não servir e não abençoar e não ajudar. A gente tem essas posturas assim, eu não sou capaz de resolver o problema do mundo, e de fato você não é. Mas você é capaz de resolver o problema do seu vizinho. Você já percebeu a necessidade dele? Ou está ocupado demais olhando para o teu próprio capricho, para as tuas próprias angústias e necessidades, e não se importa com o problema do outro? Nós não mudaremos, irmãos, o mundo de uma só vez, mas os nossos pequenos gestos, eles falam sobre quem conduz a nossa vida. Tem uma música de uma banda chamada Crombie que fala exatamente isso. Gestos simples falam de quem nos conduz. As minhas pequenas atitudes revelam quem é que guia a minha vida.
As minhas pequenas atitudes de generosidade, elas revelam se o meu coração está centrado naquilo que eu tenho, que eu possuo, que eu acho que eu tenho, mas na verdade são coisas que me têm e me possuem. Ou a minha atitude de generosidade vai revelar que o meu coração está centrado naquele que supre todas as minhas necessidades, segundo a sua riqueza e glória, que é Cristo Jesus. Os nossos gestos mais simples, por menores que pareçam, eles são capazes de fazer diferença na vida de muita gente. Eu tenho certeza que se você olhar para trás, você vai ter exemplos disso na sua própria caminhada. De pessoas que tiveram algum gesto aparentemente simples em relação a você. Um abraço no momento de dor, uma palavra bendita num momento necessário, uma ideia, alguma sugestão, a presença física de alguém do seu lado no momento de luto. Aparentemente são gestos simples, mas são capazes de marcar a história de pessoas e mudar, talvez, por que não, história de famílias e cidades e nações, inclusive, por meio de gestos que são aparentemente simples. A grande questão é que a gente não deixa de fazer porque a gente acha que é pouco, é porque a gente está olhando só para dentro de nós. A gente não consegue perceber o outro. O outro se tornou invisível, ou no máximo alguém que eu posso usar para alcançar aquilo que eu quero. A postura desse menino me mostra que a necessidade do outro ela é sempre mais importante do que a minha própria necessidade. E que eu posso fazer a diferença na vida do outro com atitudes simples. Não subestime o que Deus pode fazer através da sua vida por gestos simples. Ele tinha pouco, ele ofereceu o pouco que ele tinha. 2000 anos se passaram e a gente continua olhando para essa história e percebendo o quanto ela nos abençoa e nos ensina um gesto simples, mas que teve muito a nos ensinar. Outra coisa que essa história nos ensina é que exatamente por entender que a necessidade do outro é mais importante que a minha, na prática, isso se traduz do seguinte modo: os meus recursos, aquilo que eu tenho, aquilo que Deus me deu, devem ser colocados à disposição do outro. Exatamente por entender que a necessidade do outro vem antes da minha, eu coloco o que eu sou e o que eu tenho à disposição do outro. E eu não estou falando de dar somente do que está sobrando, do que não te faz falta. Esse menino não tinha abundância de recursos, ele era um menino pobre, e a gente consegue concluir isso por meio de um pequeno detalhe que a gente vê nesse texto. O texto vai dizer por 2 vezes, tanto no verso 9 quanto no verso 13, o texto vai dizer para nós que aquele menino tinha pães que eram de cevada. Pão de cevada era o pão mais barato que tinha. Pão de cevada era o pão visto como o pior. Quem tinha mais dinheiro não comprava pão de cevada. Quem tinha mais dinheiro, uma situação melhor, comprava pão de trigo. E eu sei que quando eu falo que se poderia ser de cevada ou de trigo, você não está pensando em pão, você está pensando em outra coisa que pode ser de um ou de outro, mas as pessoas ricas compravam pães de trigo, o menino tinha pães de cevada. Isso significa que ele não tinha abundância de recursos, mas o fato de não ter recursos sobrando não serviram de justificativa para que ele não colocasse o que ele tinha à disposição do outro. Para de pensar em ajudar e para de pensar no outro só olhando para o futuro. Ah, se eu tiver isso, o dia que eu conseguir, o dia que a situação melhorar, e isso nunca vai acontecer. Que o problema não é o que você tem ou deixa de ter. O problema é o que tem em você e onde o teu coração está centrado. Entenda que Jesus, uma vez num discurso muito duro com os seus ouvintes, ele falou o seguinte: é impossível servir a 2 senhores, a Deus e ao dinheiro. Ele não fala diabo. Talvez o primeiro oponente que venha na sua cabeça quando a gente fala isso seja o diabo, o inimigo, ou qualquer outro nome que você queira chamá-lo. Mas Jesus diz que onde está o seu tesouro, ali também estará o seu coração. E ele afirma que não é possível servir a Deus ou ao dinheiro. Porque se o dinheiro é o Senhor da minha vida, Jesus não é simples. Não tem como eu me dizer cristão e ser dominado pelos recursos que eu tenho, deixo de ter ou acho que eu terei ainda um dia. Tem uma música que a gente fez até um Cultura de Graça sobre ela, que é do Frejá, o Cazuza também gravou, que ele fala o seguinte: eu desejo que você ganhe dinheiro, pois é preciso viver também, mas que você diga a ele pelo menos uma vez quem é mesmo o dono de quem.
Você já parou para refletir sobre isso na sua vida? É você que possui os seus recursos ou eles que te possuem? A questão aqui não é a questão de dar ou deixar de dar para a igreja, eu não estou falando disso. Eu estou falando que o problema é onde está centrado o seu coração. Na tua realidade, no teu cenário, na tua abundância ou falta de recursos. Ou no Deus que é maior do que todas as coisas e é capaz de nos prover, ainda que as circunstâncias nos digam o contrário. Aquele menino, do pouco que tinha, ele colocou à disposição, e um milagre foi realizado ali, aquelas pessoas foram alimentadas. Outra coisa que a gente aprende nesse texto é que o maior milagre não é em si a multiplicação. O grande ponto dessa história não é o fato de que 5.000 homens foram alimentados, embora isso nos ensine muito. O verso 14 vai nos dizer o seguinte: depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida, esse é o profeta que devia vir ao mundo. Ali, o escritor não vai dizer que houve ali apenas um milagre, mas houve também um sinal. O que é um sinal? É uma manifestação que nos permite reconhecer alguma coisa. Um sinal é algo que aponta para alguma coisa. Um sinal não é um fim em si mesmo, mas é algo que aponta para uma realidade maior. Nós temos o costume de chamar semáforo de sinal de trânsito, né? E ali, quando a luz está verde, ele está sinalizando uma realidade maior que a gente pode avançar. Quando está amarelo, o que significa? Que é hora de dar aquela última acelerada antes do vermelho, né? O que a gente faz normalmente na prática, quando está amarelo, dá aquela acelerada e passa. Quando o sinal está vermelho, é hora de parar. Embora, em algumas cidades do Brasil, eu não sei se é o mesmo código de trânsito, mas acontece o contrário. Você está parado no sinal vermelho e a pessoa de trás está buzinando. Você passa no sinal verde, alguém cruza a avenida. Não vou falar nome de cidade, pode ser que tenha alguém de Campos aqui, eu não quero cair nesse constrangimento, mas a gente consegue perceber isso acontecendo. Um sinal está apontando para uma realidade maior. Painel do carro, por exemplo, tem alguns sinais ali, alguns indicativos. O problema, quando acende alguma luz daquela, não é no painel, mas está sinalizando, ou seja, apontando para uma realidade que é maior. Quando o escritor bíblico ele diz que Jesus fez um sinal milagroso, ele está dizendo que Jesus fez algo que apontava para uma realidade maior. O que esse sinal demonstrava? As pessoas perceberam e responderam. Esse é, de fato, o profeta que deveria vir ao mundo. Mas Jesus também, lá na frente, explicando sobre isso, nos versos 26 e 27, ele vai dar uma definição muito interessante sobre o que essa história nos faz reconhecer, quando diz o seguinte: Jesus respondeu, a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Apesar dessa história ser fantástica, apesar de pessoas terem sido alimentadas de forma milagrosa, tudo isso sinaliza uma coisa para nós, discípulos e seguidores de Jesus. Absolutamente nada é mais importante do que a vida eterna. Jesus está dizendo, vocês me seguiram, comeram dos pães, ficaram satisfeitos, mas eu queria que vocês entendessem o seguinte: não trabalhem por essa comida que se estraga. Não dedique os melhores anos da vida de vocês a se matar de trabalhar por conta de coisas que são perecíveis e se esquecendo do mais importante, que é se dedicar àquilo que vai ecoar por toda a eternidade. Quantas pessoas estarão no céu como resultado da tua generosidade? Ou você está se preocupando demais com o que você pode fazer para conquistar, para reter, e não está preocupado em investir naquilo que de fato importa? Não é ruim você buscar uma segurança financeira, isso é bom, é saudável, é importante para você, para sua família. O problema é quando a tua confiança está em qualquer outra coisa que não seja o próprio Deus. O problema é quando você pensa que as suas necessidades físicas e atuais, terrenas, são mais importantes numa escala de prioridade do que a própria eternidade, que é o que de fato deveria importar para nós enquanto cristãos. Pedro, ele escreve para os seus leitores dizendo que nós somos forasteiros, peregrinos nesse mundo, a nossa pátria não é aqui. O nosso destino final não é aqui, mas a gente está preocupado demais com os poucos anos que passaremos aqui e não nos importamos com o destino eterno da nossa alma.
Jesus está dizendo exatamente isso. Comeram os pães, legal, gostaram, tudo bem, mas se preocupem com aquilo que vai refletir por toda a eternidade. E como igreja, normalmente nós caímos em dois erros, que são dois extremos. Alguns deixam de abençoar o outro, de colocar os recursos à disposição do outro, porque dizem que a vida eterna é uma realidade para além da morte. É uma teologia de escapismo, na verdade, né? Eu quero escapar das minhas responsabilidades e eu digo isso. Tem alguém com fome, que Deus abençoe ele, ouça a palavra do Evangelho, tomara que morra de fome logo para ir para o céu, porque o que importa é o céu. Eu não faço pelo outro, eu não coloco o que eu tenho à disposição do outro e eu ainda uso a própria palavra de Deus como justificativa totalmente errada para justificar a minha apatia e a minha inércia diante do sofrimento alheio. Isso não faz sentido. O próprio Jesus, dizendo em Mateus 25, na parábola das ovelhas e dos bodes, quando ele separa de um lado as ovelhas e do outro lado os bodes, ele vai dizer assim, olha, quando vocês viram alguém com fome e deram de comer, quando vocês viram alguém com sede e deram de beber, quando vocês viram alguém precisando de roupa, alguém nu e deram de vestir, quando vocês viram alguém enfermo e foram visitar, quando vocês viram alguém preso e foram visitar também, ao invés de postar que bandido bom é bandido morto, quando vocês fizeram todas essas coisas, Jesus está dizendo, vocês não fizeram por eles, mas na verdade vocês fizeram também a mim mesmo. É uma responsabilidade que nós temos sim, nós temos esse dever, esse compromisso enquanto cristãos. Não caia nesse extremo de achar que pelo fato da vida eterna ser mais importante, você não tem responsabilidades aqui porque você tem sim. Só que do outro lado há o outro extremo também. Há os que confundem a mensagem do Evangelho com todas essas coisas que eu falei, que não são a mensagem do Evangelho, mas são desdobramentos dela. São os resultados de uma compreensão do Evangelho, mas não são a mensagem em si, porque as suas boas obras não são capazes de salvar ninguém no que diz respeito à eternidade. A gente vê esse erro em épocas de calamidade, eu não sei se vocês estão acompanhando o que está acontecendo no nosso país, especialmente no estado de Minas Gerais, inúmeras cidades em situação de calamidade, enchentes, coisas horríveis acontecendo, e no meio desse cenário a gente vê alguns fios de esperança. Eu vi, por exemplo, uma igreja que abriu as portas para receber desabrigados, pessoas que não tinham mais para onde ir, as portas da igreja foram abertas, e é excelente fazer isso, mas eu vi algumas pessoas postando isso, dizendo assim, esse é o verdadeiro evangelho, e esse é um erro, esse não é o verdadeiro evangelho. O evangelho não tem a ver com o que você faz, o evangelho tem a ver com o que Jesus fez por você. O evangelho é a mensagem de boas notícias do que Deus em Jesus fez por nós, resolvendo o nosso problema de forma definitiva com Deus e o nosso problema maior, que é o pecado, que nos levaria à condenação eterna no inferno. Esse é o nosso maior problema. Evangelho é o que Jesus fez para nos salvar disso. Agora, se esse evangelho não se reverte na minha vida em ações práticas, em preocupação em alimentar os famintos, em preocupação com os necessitados, com os que sofrem, eu simplesmente não entendi o que é essa mensagem. Porque essa mensagem ela deve transformar a nossa vida em todos os níveis. A grande notícia do Evangelho não é que Jesus nos deu alimento e pão. A grande notícia do Evangelho é que nós temos Jesus e Ele nos é suficiente, ainda que nos falte todo o resto. A grande notícia do Evangelho é que Deus está reconciliando consigo mesmo pecadores mediante a fé que tem em Jesus Cristo. E a grande notícia do Evangelho é que Ele tem um povo, que somos nós, a igreja, chamados com essa finalidade, anunciar o Evangelho. E as nossas boas obras são resultado dessa compreensão que nós temos. O Evangelho se torna, na verdade, a base e a motivação para tudo o que nós fazemos. Porque nós somos viciados em justiça própria. Até quando nós fazemos o bem, naturalmente nós fazemos com as motivações erradas. Por isso que Isaías vai dizer no capítulo 60, que as suas obras de justiça soam para Deus como trapos de imundícia, porque são feitos com a motivação errada. Quando você faz pelo outro, preocupado com a sua imagem, com a sua reputação, preocupado em parecer uma pessoa melhor, você não está fazendo pelo outro, você está fazendo por você mesmo. É dar algo para alguém que está necessitado, mas tirar uma foto com um mendigo para postar no Instagram e receber curtidas pela minha boa ação. Você não fez por ele, você fez por você e para de se enganar. Para de achar que você é bom, porque na verdade não é.
O Evangelho é a base e a motivação para fazermos a coisa certa exatamente com a motivação correta. Eu faço pelo outro não porque eu sou bom, mas porque Jesus me amou e fez por mim, embora eu não merecesse. Eu faço pelo outro não preocupado com a minha imagem, mas preocupado com o bem-estar do outro e como isso vai gerar, no final das contas, a glória de Deus. Porque a mensagem do Evangelho, embora não sejam essas boas ações, ela me leva necessariamente a essas ações práticas, visando o bem do outro e visando, acima de tudo, a glória de Deus. A minha oração, irmãos, é que a mensagem do Evangelho seja a base para a tua generosidade. Generosidade essa que é resultado de uma confiança inabalável do Deus que te sustenta e te abençoa, ainda que o cenário diga o contrário. Deus agiu nesse texto de forma sobrenatural, alimentando a multidão. Mas é interessante que esse milagre, embora algo sobrenatural, ele parta de meios que são absolutamente naturais. 5 pães de cevada, 2 peixes pequenos. Para de esperar só o que Deus pode fazer e se apresenta diante dele com aquilo que você tem, dizendo: Senhor, eu estou aqui, me usa. É pouco, não vai resolver o problema todo, mas é o que eu tenho para oferecer e eu coloco isso à disposição do teu reino. A igreja de Jesus é o povo responsável por amar e servir para que essa mensagem que nós anunciamos faça sentido na prática. Para que as pessoas entendam que evangelho não é simplesmente um negócio que a gente ouve aqui todos os domingos e isso não muda a minha vida em absolutamente nada, não. A mensagem do evangelho é a base para tudo o que viermos a fazer como igreja. A mensagem de que Jesus veio até nós, viveu uma vida perfeita, morreu pelos nossos pecados, nos reconciliando com Ele, e ressuscitou o terceiro dia, provando que o sacrifício foi aceito por Deus. Isso é a base, a plataforma, a motivação para a igreja passar a agir, a anunciar essa mensagem, mas também por meio das suas ações, conquistar o direito de ser ouvida num mundo em que as pessoas não estão preocupadas umas com as outras. A gente deve sinalizar o reino de Deus. É bonito a gente cantar, acabamos de cantar aqui: teu reino, Deus, eu vou viver no céu, na terra, faz teu querer, o teu reino, eu vou viver. E a gente vive o reino quando a gente coloca a necessidade do outro acima da nossa própria necessidade. A gente vive o reino quando a gente entende que os nossos recursos são colocados à disposição do outro. A gente vive o reino de Deus quando a gente apresenta a Deus aquilo que a gente tem, por mais que pareça pouco. A gente se reúne aqui como povo de Deus para ouvir o Evangelho, para cantar, para anunciar que Ele é grande, que é santo, que é digno, que é poderoso, que é o verdadeiro Senhor. Mas como é o teu proceder depois que você sai por essa porta? O Mosca pregou na última conferência, ele falou, não sei se você se lembra, o pastor Mosca, ele falou sobre a nossa responsabilidade enquanto igreja entre os domingos. Porque só no domingo é muito simples. A minha oração como pastor dessa igreja é que você saia daqui entendendo que a sua responsabilidade é ser como esse menino. Não como Filipe, só realista e sem fé, não como André, que cria até certo ponto, mas como esse menino que tinha tão pouco, mas foi um agente facilitador para que o milagre de Deus acontecesse. Deus pode fazer coisas extraordinárias por meio de gente extraordinariamente comum. Esse menino, você e eu. Entender que Jesus é o Senhor sobre todas as coisas deve nos impulsionar a anunciarmos o Evangelho e, junto com a proclamação dessa mensagem, fazermos o seu reino visível para que Deus seja glorificado em todas as coisas. Que Ele mesmo nos ajude para a glória do seu nome.